Por mais que você tenha lido todos os livros do mundo, você vai entender o que está no dia a dia. Então chega uma hora que fala assim, bom, já que você está aí do outro lado, já que você está aí falando tanto, por que você não vem aqui? Eu falei, então eu tenho esperança que uma seja minha. Eu discordo. Fala, cristãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Adilor Júnior, esse é o podcast Vida de Cristão e hoje nós temos um episódio muito legal e, claro, especial demais. Eu trouxe aqui o prefeito Emerson para estar conversando com a gente. Nós vamos discorrer alguns assuntos aqui. Eu tenho algumas perguntas que o pessoal fez, me ajudou a elaborar essas perguntas para o prefeito Emerson responder aqui. Mas vamos ver, né? A gente não vai pegar ele de surpresa, umas perguntas cabulosas. Eu creio que você também deva ter a sua pergunta, a sua dúvida depois a respeito de alguma coisa da nossa liderança, da nossa prefeitura, enfim, daquilo que você acha que está certo ou acha que está errado. Todo mundo tem a sua dúvida. E eu peço para que você depois deixe sua dúvida, deixe sua pergunta, porque eu posso até encaminhar depois para o prefeito para ele estar respondendo aqui para a gente. Muitos vão conhecer o prefeito de antigamente como professor Emerson, né? E já com certeza deve ter dado aula, a gente está ficando velho, né? A gente vai ficando velho. Mas o intuito aqui desse episódio é abençoar a sua vida com o que tem acontecido não somente em Jaboticabal, mas no meio da política, no meio da governança de Jaboticabal, da administração da nossa cidade, como acontece em outros lugares também. Não esqueça também, já vou pedir de antemão, porque o assunto aqui vai ser muito legal, eu acredito que sim, para você já curtir esse podcast, curtir o canal, seja no YouTube, onde você estiver assistindo no Spotify, tem várias plataformas. Curte, comenta, compartilha com quem você acredita que vai fazer a diferença na vida dele. Se não vai fazer a diferença, nem precisa compartilhar. E se você gostou, claro, deixe seu comentário para que a gente possa produzir mais conteúdos relevantes para você, para sua vida, para sua família. Bom, vamos lá, já falei demais, já fiz o meu merchan. Prefeito Emerson, professor Emerson, se apresenta para a gente, se apresenta o pessoal de casa. Todo mundo já conhece, mas como o senhor gosta de ser conhecido, como as pessoas conhecem o senhor? Olá, Adilor Júnior. Olá a todos que nos acompanham aqui nesse podcast Vida de Cristão. É uma alegria muito grande. Primeiro, que a graça e a paz estejam com todos que estejam nos assistindo. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Meu nome é Emerson Rodrigo Camargo, tenho 45 anos, sou o quarto filho de uma família de 4 irmãos. Meu pai chamava Bento Camargo, minha mãe Maria Ascensão Bedin Camargo. Meu pai lavrador, uma pessoa que não tinha sido alfabetizada, minha mãe também costureira. Acabei, na minha infância, estudei ali no Pedroso, também no Coronel Vácio, tive uma passagem pelo Carlos Nobre Rosa. No ensino médio fiz no Estadão, e aí queria muito estudar, acabei entrando para o seminário católico, né? Sou católico de orientação religiosa, mas visito e tenho uma boa convivência com todas as igrejas cristãs de Jaboticabal, do Brasil. Sou muito bem recebido pelos cristãos aqui da nossa cidade, pela nossa comunidade evangélica, então uma alegria muito grande. E acabei indo para o seminário, fui seminarista, ali fiz a minha iniciação no curso de filosofia, depois voltei, entrei na Faculdade de São Luís, fiz a minha faculdade de curso de História, me tornei professor. Então são 25 anos ministrando aula em sala de aula. Estou afastado por conta do cargo de prefeito. Acabei entrando na vida política como candidato a primeira vez como vereador em 2004. Não ganhei as eleições. Em 2008 fui candidato a vereador, fui eleito. E aí em 2012... eu fui eleito o vereador menos votado naquele momento, com menos votos. Em 2012 tive a ousadia, a pretensão, né? Acabei sendo candidato a prefeito e não esperava que teria, obviamente, um volume grande de votos, mas era uma ideia de iniciar um projeto. E acabei tendo um volume bacana de votos. Em 2016 fui candidato, perdemos uma pequena margem de erro, né, de votos. E em 2020 Deus nos honrou, nos agraciou com a oportunidade que nós temos hoje de estarmos à frente da cidade como prefeito, um cargo que me honra muito, qual sou muito grato,
e agradeço a todas as pessoas, agradeço a Deus pela oportunidade. Muito bem, a apresentação foi perfeita, digno de um professor, tá? Excelente. E como o senhor falou, né, vem agregando conhecimento ao longo do tempo e experiência. Claro, não foi com essas palavras, mas dá para perceber isso. A insistência. Tentou uma vez, não conseguiu, aí deu certo, foi para outra, deu certo, até que está onde está hoje, por persistência e acreditar num trabalho, acreditar em algo maior. Eu digo que eu aprendi isso no meio empresarial, mas eu digo que as habilidades que nos trouxeram até onde nós estamos, nesse exato momento, não são as mesmas que vão levar para o próximo nível. Então, se nós queremos um próximo nível na nossa carreira, seja financeira, seja profissional, espiritual, nós temos que adquirir novas habilidades, novos conhecimentos, senão a gente não vai chegar lá. Do contrário, já estaríamos lá, certo? Exatamente. Então, muito bem. Eu fico muito agradecido porque eu, particularmente, eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. É algo que eu venho de mim, porque às vezes a gente quer falar alguma coisa, a gente tem que se segurar porque a pessoa não vai entender. Mas obrigado por estar aqui, por ter aceitado, e eu creio que o nosso bate-papo aqui vai ser bem esclarecedor. Vai ter bastante sabedoria. Estou falando com o professor, poxa. Vamos lá então. Professor Emerson, as perguntas que separaram são todas voltadas, a grande maioria, para a gestão de Jaboticabal, para o cargo como prefeito. E eu já adianto, depois desse podcast, eu vou querer gravar um podcast só com a história do senhor. Porque só do senhor ter contado aqui da mãe, filhos de lavrador, e trabalhando, e sua mãe fazia, como o senhor falou aqui? Costura. Costura, eu ia falar crochê, fazia costura. Minha mãe também. Então, e a gente tem essa semelhança. Poxa, minha mãe batalhou e eu creio que o senhor não tem uma história diferente. Então, a gente já vou adiantar aqui que a gente vai gravar um próximo podcast para estar colocando a história do senhor. Vamos lá, prefeito Emerson. Qual foi a sua principal motivação para servir a população? Desde lá do início, o porquê que o senhor sentiu isso? Eu acredito que o principal motor que me moveu, a principal motivação que me moveu, foi ver a luta da minha mãe. A minha mãe, ela é uma pessoa que nunca se envolveu com política, partido, algo nesse sentido. Mas ela sempre buscou lutar pelos direitos da sociedade. Então, minha mãe exigia de quem governava a cidade, obviamente, qualidade na estrutura de bairro. Então, eu me lembro muito bem do nosso bairro não ter asfalto. Ela foi lá, conversou com o prefeito, dialogou, falava com o vereador, né? Meus irmãos se envolviam muito também. Lembro de meus irmãos fazendo campanhas e tal, até para a gente conquistar direitos ali. E minha mãe sempre pautou por uma questão de justiça social. Então, a minha mãe, ela sempre disse o seguinte: não é só ofertar um alimento a quem está passando necessidade ou dar uma roupa para quem não tem, mas a gente tem que criar meios de oportunidades, lutar para que as pessoas tenham essas condições. E ela nunca ficou parada e nunca ficou acomodada. Ela sempre trabalhou muito por essa questão. Então ela dizia o seguinte: coloquem em vossas cabeças, o governo é para servir a população, não ser servido por ela. A sociedade, minha mãe não tinha estudo. A gente aprende isso nas aulas de geografia, de história, sociologia. Sociedade existe por si só. O governo existe a partir da autorização da sociedade. Então isso qualquer um, né? Se a gente pegar no mundo bíblico antigo, desde o Egito antigo até o presente momento, foi assim. E eu falava para minha mãe, a senhora não é formada, mas tem uma sabedoria de vida fora do comum. Então, a partir daí, eu comecei a olhar, porque eu era garoto. Então a gente quando é jovem, adolescente, você não tem uma implicação tão grande. As coisas que te afetam mais pela condição da juventude, mas você não consegue olhar a dimensão maior, ou seja, que
A falta de um espaço para o jovem poder se qualificar no mercado de trabalho, ou a falta de espaço de lazer para o jovem, ou todo o processo de insegurança que às vezes a sociedade gera, ali o poder público está gerando para o jovem, é uma questão de política pública, ou seja, de governabilidade, de governo, é uma pauta, uma agenda de governo para lidar com essa situação, de todos os problemas que a juventude tem, pensando na condição de jovem, tá? Falando como ainda no pensamento de adolescente. Eu não tinha essa dimensão. Então, a primeira motivação vem de olhar minha mãe e lutar por isso, lutar para que todos nós tivéssemos direitos. E aí você começa a entender o que é sociedade, o que é governo, o que são direitos civis, o que são deveres. E foi exatamente nesse olhar que eu acabei ficando incomodado um pouco com as coisas. Aí eu percebi que daria para a gente fazer diferente, daria para fazer, e quando eu falo diferente e melhor, caminhar para algo mais propositivo, para algo que trouxesse resultado. Porque as pessoas esperam resultados. E isso começou a me incomodar. Começou a dizer, olha, peraí, nós temos direitos e a gente tem condições, nós pagamos impostos, temos nossos deveres, temos que cumprir com os nossos deveres, mas dá para a gente avançar. Dá para ter diálogo, dá para conseguir trazer bons resultados. Então, quando eu olhava, por exemplo, um jovem que não tinha oportunidade no mercado de trabalho, olhava uma família passando por necessidade, olhando algo que me incomodou muito, eu vou dizer uma coisa que me incomodou durante muitos anos, durante 26 anos da minha vida, foi o centro de saúde. Ele nos serviu muito bem, os médicos estavam ali, mas a cidade foi crescendo, Júnior, um exemplo, e o posto de saúde continuou do mesmo tamanho. Ele foi reformado 14 vezes, e chovendo dentro, com problemas, e tanto é que a minha época de juventude, a gente apelidava o centro de saúde, um exemplo, como granja, porque ficávamos todos como se fossem pintinhos dentro de uma caixa, ali, bem apertados para poder ser atendido. Quer dizer, o espaço é pequeno e não atende. Então eu começava a olhar aquilo e falei, não, peraí, a gente tem que buscar dignidade para essas questões, né? Mas não me passava pela minha cabeça ser político. Me passava a estar como político, agente político. Político todos nós somos. Porque político nada mais é do que aquele homem e mulher que vive em sociedade, sabe dialogar e construir o bem comum. Isso é política. O agente político é aquele que ocupa o cargo, aquele que busca, assim como um empresário busca ter uma empresa, assim como um gerente busca alçar sua gerência ou qualquer outro profissional, o agente político é aquele que busca estar à frente de uma administração pública, seja municipal, estadual ou nacional. E eu falei, vou ter que virar agente político? E aí comecei a frequentar alguns meios, né? Meios de pessoas que estavam em partidos políticos, tal. Me chamaram, comecei a entender um pouquinho do que era partido político, estudei um pouquinho, comecei a compreender. Mas você vai aprendendo mais na prática, você vai aprendendo mais no dia a dia. Por mais que você tenha lido todos os livros do mundo, você vai entender o que está no dia a dia. Foi isso. Aí acabei, aquilo que já me incomodava, a questão do desemprego, a questão da saúde, a questão de infraestrutura, de direitos que a gente poderia ter, de políticas que poderiam avançar. Eu falei, não, peraí, acho que já que eu estou do outro lado da situação, olhando e só falando, está na hora de eu também começar a agir. E para agir eu entendi que a gente tinha que estar no meio de alguma maneira. Sim. E esse estar no meio de alguma maneira foi o chamado. Foi o chamado de falar, olha, vem para cá, vem ocupar um espaço que é seu de fala, que é seu de trabalho, e vamos ver o que você tem capacidade para fazer. E aí estou eu aqui hoje, né? Muito bem. E isso que o senhor falou, nós como cristãos, nós entendemos muito bem o tal do chamado, o tal vamos dizer assim, quando você é chamado para o exército, eu até esqueço quando você é requisitado. A requisição, a gente acredita que para cada situação, para cada setor, uma pessoa diferente tem que estar ali ocupando, você não consegue fazer tudo. Exatamente. E tem muita gente que fala, mas o professor Emerson foi mexer com política, mas era o mais capacitado, era o que se dispôs a se capacitar, a entender, a buscar isso. E eu agradeço muito
quando tem pessoas que se dispõem a estar em lugares que nós não estaríamos. Se me permite, é aquele detalhe. Existe um lugar que eu sempre olhei a política como se fosse um palco de teatro, um teatro, vamos dizer assim. Existe as cadeiras, que é da assembleia de quem está assistindo, e existe um palco de quem está atuando. Mas no fundo, no teatro, todo mundo está ali, envolvido. Eu não falo teatro como se fosse o cinema, que seja, enfim. Sim. Eu tive que sair de espectador para protagonista. E todos nós somos protagonistas. Sim. É importante entender que você é protagonista, todo mundo é protagonista. Não significa que ocupar um cargo de prefeito ou de vereador é mais protagonista do que o outro. Não. Mas alguém tem que ir lá e tomar a dianteira. Porque se todo mundo ficar naquela situação só da fala, então chega uma hora que fala assim, bom, já que você está aí do outro lado, já que você está aí falando tanto, por que você não vem aqui? Não é tentar fazer melhor. Mas eu entendi que é uma competição saudável. E eu vou dizer por quê. Se cada um que vier querer fazer melhor do que o outro, e esse melhor vai atingir a sociedade, você vai ter numa cidade com solução de problemas uma vida perfeita. Sim. Então é uma competição saudável. Sim. Onde todo mundo ganha. Todo mundo ganha, exato. Não é uma competição em que só um levanta o troféu e o outro fica chorando porque perdeu o troféu. É uma competição em que, olha, eu perdi, mas eu vi que o que eu fiz avançou. Eu ganhei e eu vi que eu vou ter que avançar mais do que o outro fez. Isso é importante porque a sociedade vai melhorando. Perfeito. Né? Raciocínio perfeito. Eu acho que é a competição saudável. Essa é a competição que a gente tem que ter. Excelente, excelente. O raciocínio foi perfeito e foi bem claro também. Prefeito, qual foi a decisão mais difícil que o senhor precisou tomar na prefeitura e por que ela foi tão difícil assim? A decisão mais difícil que eu tive que tomar foi durante o período da pandemia, em ter que equilibrar o protocolo do governo do estado e do governo federal, que era as fases que nós estávamos, a fase vermelha, amarela, aquela fecha, abre, deixa a porta do comércio, igreja. Foi entre eu ter que tomar uma decisão de equilibrar essa situação ou então seguir só uma e deixar a outra. Ou seja, se eu seguisse todo o protocolo, todo o protocolo, eu ia dificultar demais a vida das pessoas. Mas se eu abandonasse o protocolo também, eu iria prejudicar demais a vida das pessoas. Eu tinha que agir no bom senso. Nós tivemos que agir no bom senso, respeitando, obviamente, o protocolo do Estado, respeitando o decreto do Estado, mas também entendendo que existiam particularidades aqui das quais a gente precisava caminhar. Vou dar um exemplo claro. Eu recebi um telefonema do governo do Estado à época, para que eu tomasse a decisão de controlar o limite de pessoas dentro das unidades de produção, fábricas. Como é? Como? Se eu fizer isso, as fábricas iriam diminuir a sua produtividade, elas estavam necessitando. Eu cito o caso da Coplana, aqui de Jabuticabal, e aí eu ia prejudicar a Coplana, eu ia prejudicar o produtor rural, eu ia prejudicar um monte de gente. Mas só naquele momento eu liguei para o governador, expliquei uma situação. O governador não gostou muito na época, mas entendeu. E aí praticamente, isso lá em 2021, e aí praticamente eu consegui contornar uma situação, um exemplo, vou dar o exemplo da Coplana, e eles continuaram trabalhando sem eu afetar a vida deles. Então, na Coplana, olha, várias outras, né? Mas várias outras. Está dizendo uma. Várias outras. Todas as fábricas na produção, todas de produção. Continuamos trabalhando por conta de um telefonema. Exatamente. E a situação do comércio, os comerciantes foram lá dialogar comigo, porque a ideia era só o delivery, não poderia ter porta aberta. E o que nós fizemos foi sentar com a promotoria pública, foi sentar com o governo do estado explicando a nossa situação, foi sentar com o empresário para tentar controlar também a situação da pandemia ali, porque a gente sabia naquele momento, Adilor, que nós não tínhamos a vacina, nós não tínhamos, você que está nos assistindo, qualquer mecanismo de controle da doença. A doença pulverizava, porque ela é no ar, ela é no contato, não tinha o que fazer. E aí nós não tínhamos leitos suficientes. Mas teve um momento que foi fatídico.
foi quando eu recebi um telefonema do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, dizendo o seguinte: eu vou precisar fazer lockdown aqui porque eu já não tenho mais estrutura e condições de leito na minha cidade. E não era a cidade de Ribeirão Preto, é que Ribeirão Preto atende 54 cidades. Sim. Então, para alguém ter que fazer o lockdown para circuitos... É porque o redor já estava bem. O redor já estava... E aí, o que eu ia fazer? Faço igual, não faço? Deixo aberto? Se acontece também uma situação de que uma pessoa vai morrer, eu teria que assumir essa responsabilidade? Entendi. E nós não tivemos como planejar. Porque eu recebi a ligação, eram 9 horas da manhã de uma terça-feira. E ele já ia fazer o lockdown na quarta. Se eu tento planejar para 2 dias o lockdown e morre alguém no meio do caminho, eles iam culpar o prefeito, que já sabia da situação e não tomou providência. Exato. Mas também o prefeito que não planejou também sofreu críticas, como eu sofri críticas exatamente porque eu tive que tomar uma decisão. E a gente sabe que quem ocupa um cargo, seja qualquer um, seja o setor privado, na vida pública, um cargo de responsabilidade. Qualquer decisão que você tome, qualquer caminho que você tome, ele pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Ele vai ter os seus pontos positivos e negativos. Eu costumo dizer que se o caminho do sucesso fosse o B, ninguém teria tomado o caminho A. Sim. E ninguém erraria na vida. E para os acomodados, vamos dizer assim, a melhor decisão a ser tomada é nenhuma decisão tomar. Então qualquer decisão que você vai tomar vai ter responsabilidade. Exato. Eu tinha que tomar decisão. Então eu tomei as decisões, muito pautado, primeiro, a Deus. Porque eu sempre pedi a Deus 3 coisas muito importantes. Não é arrogância ou presunção, mas eu busco mirar o melhor. Eu sempre pedi a coragem de Davi, sim, a sabedoria de Salomão e a humildade de Cristo. Sim. Então são 3 virtudes que eu busquei, biblicamente falando, e tento trazer para a minha vida. E estou aprendendo, não estou dizendo que tenho, mas eu pedi a Deus constantemente sabedoria do que eu ia fazer ali, de como tomar uma decisão. Porque é um peso. É um peso enorme. Muito grande. E o dia que nós tomamos a decisão do lockdown, Júnior, aconteceu uma situação muito grave. Nós estávamos com 28 pacientes na UPA de Jaboticabal, aguardando vaga, sendo dos 28, 9 eram UTI. Nossa. E nós não tínhamos UTI. Os nossos profissionais da UPA, e eu quero aqui aproveitar para agradecer o Dr. Marvin, que é o nosso líder, lá o nosso diretor clínico, na época não era, mas era já uma liderança médica, nos ajudou muito. Se um paciente ali morresse, você imagina o que ia acontecer na UPA. E nós estávamos com todas os 10 leitos aqui do Hospital Santa Isabel, na verdade chegou a ter 12, 13, nós tivemos que ampliar, mas foram para 13 leitos, né? Nós aumentamos 30% a época. Estavam tomados. Ribeirão Preto, fechando. Então, se eu não tomasse a decisão do lockdown naquele momento, foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar. Muito mais difícil. E agora, recentemente, no nosso governo, imaginei que eu não ia tomar uma decisão tão difícil, mas em 2023 nós tivemos a queda dos repasses do governo federal e do estado para o município por causa dos impostos que caíram, o FPM e o ICMS. E aí chega um momento que você tem que começar a cortar, e já não tem mais gordura para cortar, você vai cortar na carne. Então não tinha mais, corta isso aqui, corta aquilo ali, que são excessos. Eu não tinha excesso, eu tinha já o básico. E ter que cortar o básico muitas vezes é difícil. Então nós passamos um momento muito difícil e eu tinha que tomar decisões também. São as pílulas amargas que nós somos obrigados a tomar para equilibrar as finanças e para não afetar tudo, que é no caso o transporte das nossas crianças, idosos e todos que são dependentes, e aqueles que recebem a gratuidade do transporte, medicamento, a distribuição de medicamento, médicos e o serviço de saúde de maneira geral, assistência social, a gente passou uma situação muito complicada, e educação, que eu não poderia mexer. Então, para eu não ter que afetar essa estrutura toda que são necessárias e causam muitas dependências, eu tive que tomar outras medidas. Então, o asfalto demorou mais para tampar os buracos, o mato demorou mais para que a gente conseguisse cortar a tempo. Então, são escolhas que a gente faz. É como em casa, você escolhe as prioridades das prioridades em quem está numa situação bem necessitada. Então, eu considero 2 decisões importantes.
a época da pandemia, de não ter fechado o comércio, não ter fechado as indústrias, e ter permitido as igrejas fazerem os seus atendimentos. As igrejas tiveram a porta para fazer os atendimentos. A gente sabe a importância das igrejas na vida das pessoas em todos os sentidos, mas no especial sentido de resgatar almas, de resgatar vidas. Sim. E a gente sabe que a pandemia gerou um problema muito sério de depressão, melancolia, violência doméstica, as pessoas dentro de casa sofrendo sucessivas violências porque viver confinado, em confinamento. E aí eu sei o papel importante que as igrejas têm em tudo, em todos os sentidos da vida, em todos, desde a restauração de vida, desde a apresentação do extraordinário, de tudo. Mas ali foi importante dialogar com os pastores, dialogar com as lideranças religiosas, para que a gente pudesse manter as igrejas com atendimento. O comércio teve as suas portas controladas também, e com isso a gente conseguiu superar de mãos dadas. É esse entendimento que eu precisava que a sociedade tivesse naquele momento, que todos nós tivéssemos, e a gente conseguiu caminhar nesse sentido. E agora, recentemente, também a compreensão, inclusive, dos nossos credores, a dificuldade que nós estávamos tendo para manter, porque o dinheiro que vinha em 2021 e 2022 era um dinheiro dentro de um limite de valor X. Em 2023, esse valor X veio para Y, menos Y. Então, aí afetou a nossa vida. Para que as pessoas possam nos entender, mais ou menos é o seguinte, olha, você tem um custo de vida que você precisa de R$3.000 para poder manter seu custo de vida. E não tem mais o que você cortar, é aquilo ali. Aí o teu patrão resolve pagar você com 2.200. Mas eu não tenho que cortar. Você vai ficar devendo 800 todo mês. Foi mais ou menos isso que a gente viveu ali no ano 2023. E graças a Deus a gente conseguiu caminhar. Entendi. Perfeito. Agora pagamos as dívidas, agora colocamos as coisas em equilíbrio, né? Então, assim, pagamos essa dívida do ano passado. Temos ainda a dívida que nós herdamos, nossa administração acabou herdando da gestão anterior e que a gente está cumprindo, está pagando. Entendi. Isso é tempo, né? É tempo. É tempo. Eu digo é tempo até para quem está assistindo a gente, porque às vezes tem pessoas que pensam que a prefeitura está rica, está cheia de dinheiro e pode resolver assim, num estalar de dedos, rapidinho. A gente, como administrador, eu tenho a minha empresa, claro, não estou puxando sardinha para o lado do senhor da prefeitura, a gente sabe que tem um tempo ali que você tem que ir administrando, cortando gasto. Todo empresário, para quem está assistindo que tem uma empresa ou tem ali seu salário regrado dentro de casa, sabe do que a gente está falando. Sabe que quando vem as dores de barriga, a gente tem que segurar um lado, segurar o outro. Então, eu acredito que não seja fácil você administrar uma cidade toda com vários pontos a serem observados, como o senhor citou alguns, eu sei que tem muito mais outros pontos, mas os principais o senhor citou. Eu sei o quanto que é difícil isso, dizer não para um e ter que abençoar o outro lado, e o outro se sente abençoado, você se sente menosprezado. Exatamente. Esse equilíbrio deve ser muito difícil. Imagina, por exemplo, nós, como eu disse, os R$3.000 no exemplo de um ganho de vida, ele não faz você conseguir investimentos, ele faz você manter a vida. Aí você perde R$800, como você vai manter a vida? Comparando isso numa prefeitura, então quem está nos assistindo, era o valor de R$54 milhões. Nossa! A menos. Então pensa naqueles 3 mil que eu falei, mas o valor de R$54 milhões. É muita coisa. Então, e aí pensa que quando você assume uma prefeitura, você assume uma prefeitura cujo endividamento dela está acima de 30 milhões. Você já assume com 30 milhões a menos no caixa. Sim. Acima de 30 milhões, dá 37 milhões aproximadamente. E você tem que ir pagando e fazendo os investimentos. Eu falo que eu fui muito abençoado, né? Porque eu cheguei num governo com um partido pequeno, sem um grupo grande de pessoas, sem deputado, porque o presidente do meu partido, apesar de ter sido deputado e hoje é deputado federal do partido que eu fazia parte, ele foi eleito deputado recentemente em 2022, que foi o Adilson. Era um partido que eu tinha que ter deputado para poder chegar no governador que não me conhecia, no vice-governador que não me conhecia, no presidente que não me conhecia, nos ministros.
Então eu tive que fazer toda uma peregrinação, todo um trajeto. Sou eu aqui. Exatamente, eu estou aqui, eu sou o prefeito foi eleito. Então havia uma desconfiança na sociedade, peraí. Ele quer ser prefeito, ele vem de um partido pequeno, não tem relações políticas, o que é que ele vai fazer? E lembrando que o meu, vamos assim chamar, o principal adversário, era alguém já bem relacionado, que já tinha portas abertas no governo, com deputados e tudo mais. Mas eu digo o seguinte, Júnior, ninguém nasce pastor, ninguém nasce professor, ninguém nasce prefeito, ninguém nasce empresário, ninguém nasce dono de empresa, vai conhecer, ninguém. Você vai aprendendo, você tem que dar oportunidade para as pessoas. E na oportunidade, quem recebe, se agarra ou com a unhas e dentes, ou simplesmente se abraça, desliza e vai embora. Você não tem uma nova. Sim. E eu tive que agarrar com unhas e dentes. Então fui lá e construí toda uma relação da qual eu não tinha. E nós trouxemos em investimentos para a nossa cidade 96 milhões de reais em 3 anos. Somando tudo, entre as emendas de deputados, as emendas de deputados e vereadores que estão conosco, daqueles que trouxeram, mais obras e investimentos ganhadas. Por exemplo, a última escola que Jaboticabal recebeu, uma escola pública, e que foi doada para o município, foi a Paulo Freire, em 1999, o governador era Mário Covas. 99. 25 anos depois, nós recebemos uma nova escola do Estado, que está sendo construída ali no Jardim Alvorada, escola de tempo integral, uma escola estadual, que vai do 6º ano do ensino fundamental 2 até o 3º ano do ensino médio, uma escola nova que está em construção de 14 milhões de reais aproximadamente, e que foi um deputado que nos ajudou, o Ricardo Madalena, que conseguiu lá com o governador da época, que era o Rodrigo. E hoje o governador Tarcísio, que assumiu que está dando continuidade a esse projeto. E muito bem feito, por sinal. Mas são essas situações, você pensa. Da mesma maneira que com relações que a gente tem, o deputado federal Padrinha Posse, o estadual Léo Oliveira, Jaboticabal recebeu agora, no final do ano passado, já está na Caixa Federal, 30 milhões de reais. Então, e para quê? Para a gente resolver definitivamente o problema da falta d'água, para a gente consertar a nossa estação de tratamento de esgoto que precisa, porque ela já está em estado precário, e se Deus quiser, para a gente eliminar as enchentes que acontecem na Marginal, ali na parte da Marginal. Amém. Então, quer dizer... Tem projeto. Está caminhando. Entendi. Acho que vai para esse caminho. Notícias boas. Gostei das notícias, viu, prefeito? Gostei dessas notícias. A gente que às vezes está fora, a gente não sabe de toda essa dimensão. Mas que bom e, claro, no bairro onde eu moro lá faltou água um bom tempo, que é uma morada nova, mas resolveu, não tem mais falta de água. E às vezes a gente ouve ali alguma coisa acontecendo. Dizem que político não pode ser honesto. Então talvez eu não seja esse tipo de político. Para mim o político ele tem que ser honesto. Então eu vou ser honesto. A gente ainda não conseguiu resolver o problema de água lá do teu bairro, viu? Olha só. É a última etapa que falta. Que é o poço que já foi perfurado, já perfuramos o poço, um poço de 4 milhões e meio de reais foi investido. Já tem a bomba, o equipamento, falta toda a adequação elétrica e a parte eletrônica, que ainda são mais 2 milhões de reais, fruto desse investimento que o Baleia está trazendo para a gente. Então, logo, aquele poço funcionando, aí sim... Mas para mim não está faltando lá, então Deus está abençoando. É porque nós inauguramos outros poços. Entendi. O nosso governo, Júnior, já que você tocou no assunto, quando nós chegamos aqui, na administração, Jaboticabal é dependente de 72% do córrego rico. É uma estação de tratamento de água para abastecer 72% da cidade. A cidade, ela cresceu geograficamente. Ela pode não ter crescido tanto de população, mas ela cresceu geograficamente. E nessa geografia que ela cresceu, os encanamentos, que a gente vai brincando como desenho, eles vão aumentando. São quilômetros de encanamentos. Então a água, até chegar lá, ela precisa ter muita força. Então precisa fazer muito peso na estação de tratamento para ela ir, ou as bombas. E nós não temos água suficiente no rio para levar para todos os lugares. Então aí foi preciso o quê? Os governos investirem em perfuração de poços. Só tínhamos 2 poços perfurados em Jaboticabal. O da rodoviária, oficialmente, o da rodoviária, que é do município, e o do bairro Alto,
ali localizado no bairro Alto. São poços chamados profundos. Aí houve um investimento que havia sido feito, aliás, um terceiro poço, mas que era para atender o distrito industrial, quando ele foi perfurado, então não era para atender a população, mas que o nosso governo acabou fazendo ali uma manobra para atender parte da população. E um poço que foi dado à cidade, 2 poços na verdade, foram dados como cumprimento de diretrizes, que era o do Bourbon e o do Romana. Então já existiam esses poços. Aí você vai falar assim, você falou 2, de repente apareceram mais 3, né? Não, esses 3 é que foram dados como diretrizes. Os oficiais do município eram 2. O nosso governo conseguiu a perfuração de 8 poços e um agregado. 9 poços em 3 anos. Em 3 anos. Pega um exemplo que eu tenho, até vou pedir licença aqui. É um grande amigo que mora na região do Grajaú, Zé Maria, que é cabeleireiro, todos conhecem o Zé Maria ali que tem a barbearia. Ele falou, faz 12 anos que eu moro aqui. Eu tive um tio que morou lá há 42 anos, na COB 2. Nessa região, desde 81, não tinha água. Desde 81. São 43 anos praticamente sem água naquela região passando. Aí você vai lá e perfura um poço na última rua lá da COB 2 e coloca água e consegue atender aquele pessoal. Vê uma senhora chorando, que não precisava mais levantar 2 horas da manhã, porque a água chegava às 2 horas da manhã e acabava às 4h30, 5 horas. Ela não precisava mais levantar cedo, poderia passar a noite de sono dela, não tem preço. Então isso foi um trabalho que nós realizamos. Sim, né? Que bênção, que bom, que bom. Vamos lá, tem muita informação aí relevante, estou gostando. Existem projetos únicos que o senhor trouxe para Jaboticabal? Que não havia, eu sei que vai ter algum. O senhor trouxe ou não tinha, a gente trouxe para Jaboticabal. E esses projetos, ou algum projeto de Jaboticabal, tem sido copiado lá fora também por outras entidades, outros prefeitos, outras cidades? Então vamos lá. A primeira coisa que todo mundo queria em Jaboticabal, quando eu fui vereador, várias vezes eu peguei o meu carro, coloquei à disposição para que o meu assessor levasse a pessoa até Ribeirão Preto no poupa-tempo. A gente sabe o quanto é difícil tirar um documento, é necessário tirar um documento, e todo mundo tinha que ir poupa-tempo, não tinha dinheiro. Eu mesmo fui uma pessoa dessa, que eu não conseguia uma época um emprego, mercado de trabalho, precisava de uma carteira, e eu tinha que tirar no poupa-tempo uma outra via, e não tinha como ir. Fiquei na dependência de carona até que eu consegui a carona. E eu sei o quanto isso limita a vida das pessoas. Não vou dizer que era uma pauta do nosso governo, imagina, o nosso governo conseguiu poupa-tempo. Mas um dia, percebendo a aflição das pessoas me ligando no gabinete, pedindo que precisava ir para Ribeirão Preto, carro para levar, porque estava desempregado, e eu tinha passado por essa situação, o que nós fizemos? Eu falei assim, vou conversar com um deputado para o poupa-tempo. Me lembro da viagem, que ainda estava na época da pandemia. Eu fiquei das 9h45 da manhã sentado no gabinete do governador, fui atendido 10 horas da noite. 10 horas da noite. A época. Aguardando. Não que o governador me deixou sentado esperando, é que tinha muita gente para ele atender, mas muita gente. E é claro que quando você não persiste, quando você não é resiliente, às vezes você está cansado ali, fala, volta outro dia, esse outro dia que você volta, você já perdeu a oportunidade. Sim. E naquele dia, ele iria atender 2 cidades do interior de São Paulo. A gente não sabia qual. E só tinha 2 cidades lá, aliás, só tinha uma das cidades do interior naquele dia, que era Jaboticabal. Eu falei, então eu tenho esperança que uma seja minha. Aí nós conversamos, à época, o deputado federal Samuel Moreira, que era deputado federal, hoje não mais, e o deputado estadual Ricardo Madalena, na época, conversando com a gente ali, também ficou esperando conosco, nós tínhamos já o contato com eles e fomos conversar com o governador. Confesso para você que fiquei sentado das 9h45 da manhã até as 10 da noite. E em 15 minutos nós trouxemos o poupa-tempo para Jaboticabal. 15 minutos. Valeu a pena. Valeu a pena. E aí nós conseguimos trazer o poupa-tempo para Jaboticabal. Depois, para fazer a viabilidade do poupa-tempo, era necessário conversar com o presidente da Prodesp, que era o André Arruda.
Mas tinha um apelido de Casão, né? Casagrande, tinha um apelido, uma pessoa extremamente fantástica. Ele, Murilo Macedo, o próprio Neto Marcelani, que era diretor do Detran, diretor-presidente, o Murilo, que era diretor da Prodesp, diretor-presidente da Prodesp, e eu precisava conversar com eles. E confesso que ali estava muito difícil a agenda, porque com a pandemia estava limitado os atendimentos nas unidades públicas. E aí havia ali em São Paulo, houve um momento em São Paulo que teve um afrouxamento das regras, como aconteceu em Jaboticabal. Com a chegada da vacina, nós começamos já a abrir comércio, já estava numa fase de abertura desse comércio. E eu liguei para um deles e falou assim, onde é que você está? Eu falei, estou aqui próximo do Morumbi, onde fica o Palácio do Governador. Falou, estamos numa padaria assim, assado, viemos aqui só tomar um café rápido. Dá para você vir aqui? Vamos lá. É isso que eu falo, às vezes as melhores articulações políticas, assim como os melhores negócios do setor privado, nascem numa padaria ou num café, né? Cheguei lá, sentamos, batemos um papo, e aí o Manolo, que é o nosso secretário de governo, que me acompanhou durante esses 3 anos em todas as conquistas, a quem eu agradeço muito, ele estava sentado lá e de repente falou assim, precisa disso, daquilo. Eu peguei o telefone e tal, agilizou, e o nosso poupa-tempo saiu em menos de 7 meses. Amém. A obra toda, então agradecendo a Deus. E agradeço muito ao secretário de Indústria e Comércio, Lucas Ramos, porque ele fez acontecer também. A obra saiu muito rápida, né? Fizemos ali. E o Lucas deu a visão de que a gente tinha que colocar o poupa-tempo no shopping. Ele que chegou para mim e falou, tem que colocar o poupa-tempo no shopping. Eu não tinha visão nenhuma. Para mim, o poupa-tempo você colocar na marginal. Olha só. Ele falou, não, me ouça. Me ouça porque é importante. Você tem que colocar o poupa-tempo ali no shopping. Vai melhorar o shopping, vai fortalecer as relações, a gente vai conseguir movimentar todo o entorno. Tá bom. E foi a melhor coisa que aconteceu. Porque aí a gente já tinha os banheiros adaptados, tinha rampa para deficiente, já tinha limpeza, tinha segurança, tinha acesso à internet, então não precisava mexer em nada disso. O custo se tornou baixo e a eficiência se tornou grande. Sim. É a visão de quem é empreendedor, né? Sim. E aí a gente conseguiu. Um outro projeto que eu considero que nós ganhamos antes do governo, nós saímos à frente antes do governo federal e antes do governo do estado, que foi a dignidade feminina. A gente sabe que as nossas mulheres mais pobres, vulneráveis, têm muita dificuldade, inclusive, de manter a vida básica, alimentação, ou custear o aluguel, água, luz. Imagina ter que comprar produto de higiene específico, higiene íntima, sim, absorvente e outras coisas. Então nós saímos à frente. O presidente da Câmara, até então não era presidente, era vereador, ginecologista, doutor Edu, entrou em contato com a gente e falou, precisa viabilizar o programa de dignidade feminina. E nós agilizamos para que distribuíssemos para as nossas jovens da rede municipal de educação e para as nossas mulheres mais vulneráveis da cidade o kit de higiene feminina, do programa de dignidade feminina. Então, que vem absorvente, vem outras coisas envolvendo ali para dar essa dignidade. Saímos à frente do governo federal e do governo do estado. Uma outra coisa que foi criação do nosso governo e que hoje já 18 prefeitos entraram em contato, e alguns deles já vieram visitar, é o nosso Centro Municipal Multiprofissional de Aprendizagem e Educação Especial, o SEMAI. SEMAI. E o que é esse SEMAI? Ele é uma unidade de educação que une pedagogo, professor especializado, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, orientador social e psicólogo. Entendi. Tá? E aí faz um trabalho em conjunto com multiprofissionais para ajudar as crianças com transtornos emocionais, transtornos mentais, psicoemocionais e também aqueles que têm dificuldade de alfabetização, que aí é o SEMA, dentro do SEMAI, Centro Municipal de Alfabetização. Porque a gente sabia que a pandemia tinha causado a dificuldade na alfabetização e piorado os transtornos que as pessoas têm. Hoje nós temos muitas crianças com transtorno de espectro autista, né, diagnosticado. Nós não tratamos disso lá, mas nós auxiliamos essas ações ali. O SEMAI hoje, ele tem quase 600 crianças aguardando na fila de espera
e nós estamos com mais de 380 em atendimento, Nossa. que não existia aqui. Não existia. E aí, por meio de um recurso que a vereadora Renata Cerati trouxe para a gente, nós compramos o primeiro aparelho de neurometria. É um aparelho que ele faz o diagnóstico 101% do emocional da criança, inclusive até para diagnosticar lesões que possam ter no corpo provocado pelos transtornos emocionais. Olha só. É um avanço. É a primeira cidade do estado de São Paulo a ter. Fizemos um investimento ali de R$20 mil, fruto desse recurso da vereadora Renata, que a gente conseguiu com um deputado, né, Gilberto Nascimento, deputado federal Gilberto Nascimento, e que nos trouxe. E aí, hoje nós temos esse investimento gigante no nosso SEMAI. Nós atendemos 380 crianças, queremos ampliar para atender essas crianças que estão na fila, e praticamente são copiados por outros municípios. Posso te dizer isso com muita tranquilidade. Que bom! Outra coisa que eu considero que o nosso governo fez, você que é da música, eu vou à sua igreja toda vez que estou lá com a nossa querida pastora Shirley, a quem eu agradeço muito e glorifico a Deus pela vida dela e toda a família, de toda a igreja, a Nova Aliança. Música. Eu sempre tive um sonho de que a escola de arte ela fosse, primeiro, gratuita. Não tem cabimento uma escola de música e dança pública cobrar. Você não pode ver uma escola pública cobrar, ela tem que ser gratuita. Nós transformamos a nossa escola de arte 100% gratuita. Então nenhuma hoje a pessoa que lá está paga alguma coisa, totalmente de graça. Segundo, nós descentralizamos a escola de arte, nós levamos as músicas também para as unidades de bairros e igrejas ou então unidades do terceiro setor, entidades assistenciais que fazem a cooperação conosco. Tivemos uma dificuldade o ano passado, mas nós criamos as fanfarras nas escolas públicas municipais. Oh, que bom! Então, as nossas escolas públicas, né, algumas delas que as crianças estão já na idade certa para poder aprender um instrumento, elas aprendem o instrumento e participam da fanfarra. Então, nós levamos isso para todas as outras unidades. E uma das coisas que eu considero importante no nosso governo também, de algo que a gente criou, que o nosso governo criou e que não existia, é o SAD, o Serviço de Atendimento Domiciliar. É uma espécie de home care. A gente vai até a casa dos pacientes que têm muita necessidade, principalmente os que precisam fazer curativos ou aqueles que precisam ter um cuidado, e ali nós temos a nossa equipe fazendo essa visitação. Então, hoje nós temos um home care da saúde. Precisa ser melhorado, precisa ser ampliado, mas é algo necessário. E aquilo que não existia que o nosso governo trouxe, mamógrafo. As nossas mulheres, elas tinham que sair de Jaboticabal e ir para outras cidades, que até então eram conveniadas com o município. Eu tinha ganhado a licitação, né? E a empresa, geralmente quando a empresa de Jaboticabal não ganhava a licitação, tinha que se levar lá fora. A mulher tinha que sair daqui 5 horas da manhã, uma vida difícil, e até que a última fizesse o exame, ninguém podia voltar. E muitas vezes demorava, e o ônibus saía 18 horas lá da outra cidade para voltar. Então, quem saía 5 horas da manhã voltava 12 horas depois. Nossa. E a gente sabe que, além de ficar nesse tempo de espera, essas mulheres perdiam um dia de trabalho, não tinham dinheiro muitas vezes para levar, para comprar uma marmita ou comprar um alimento lá. Então eu falei, não, a gente precisa acabar com esse sofrimento. Então a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal e um deputado estadual, no caso Sebastião Santos, unimos os 3 recursos e compramos um mamógrafo que hoje é um sucesso e zeramos fila. Então são esses trabalhos que eu falo que não existiam que o nosso governo trouxe. Tem muitas outras coisas, sim, para não ficar muito mas longo. Muita coisa que o senhor falou aí, eu quero entrar em um único ponto, para não detalhar tudo e não deixar mais informação. Eu digo que é o tempo. Todo mundo quer para já. Tem todas essas coisas que o senhor colocou, eu acredito que tem muito mais, mas é que as pessoas não enxergam. Eu digo até às vezes por mim mesmo, por falta de sabedoria, né? A Bíblia fala que meu povo perece por falta de sabedoria. E quando, trazendo agora para Jaboticabal, Jaboticabal perece por falta de sabedoria.
Às vezes o jabuticabense está dando muito mais valor num buraco no asfalto do que em tudo isso que o senhor falou, que é para a saúde, que é para o bem-estar. Não estou dizendo que o buraco no asfalto não seja importante. Claro, tem que estar lá arrumando, tem que estar lá fazendo alguma coisa. Mas eu estou dizendo que além dessa importância de coisas às vezes tão simples, tem essas outras que é muito mais importante. Às vezes o cara está tão preocupado com o buraco no asfalto, com o carro dele, e a esposa dele está precisando de um mamógrafo. A esposa dele está viajando todo esse tempo que o senhor está falando. Às vezes o filho dele está nesse grupo de crianças que estão sendo tratadas, estão sendo tentando melhorar a vida. Não estou aqui jogando de um lado ou do outro, mas estou dizendo que a gente tem que ver o que a gente tem de bom. Exatamente. Não é somente o que tem de ruim. O que tem de ruim a mídia já mostra. Tem muita gente que já mostra isso que existe de ruim no mundo. E eu acredito que a gente tem que chegar às coisas boas que estão vindo e falar, está acontecendo. Calma, que um momento vai acontecer também as outras coisas. Mas a gente tem que ter o tempo. Você sabe o que é? Se alguém me perguntar, é claro que eu quero recapear toda a cidade de Jaboticabal, eu quero asfaltar os lugares que não tem e tal. Como assim nós temos com a água? Nós queremos levar água para todo mundo. Hoje são 80% da sociedade de Jaboticabal já com solução do problema resolvido. Então o problema já não existe mais para 80% da população de Jaboticabal, a questão da água. Mas você sabe o que é chegar no Parque 1º de Maio? O Parque 1º de Maio foi fundado no dia 1º de maio de 1990. 1º de maio de 2024 vai comemorar 34 anos. Eu perguntei para os moradores que estão lá desde quando fundaram o bairro, desde quando eles construíram o bairro. Eu perguntei assim para eles, faz quanto tempo vocês não recebem asfalto aqui? Os moradores, que são os mais antigos, né, os chamados originários que estão lá no bairro, falaram assim, desde quando o bairro foi criado. De lá para cá a gente só recebeu remendo quando tinha um problema. Você sabe o que é você chegar com uma camada de asfalto novo no bairro, a pessoa olhar para você e ela falar assim, poxa vida, você me olhou com dignidade. Sim. Ela não está me agradecendo apenas, que é minha obrigação, mas ela olhou, ela falou assim, você está me olhando com dignidade. E eu vivi isso nesses últimos 3 dias lá que está acontecendo, né? Eu falei, poxa vida, é uma alegria enorme viver isso. Quando nós construímos ali a Areninha no bairro, quando nós construímos o centro comunitário no bairro Areninha, que é fruto do grande engajamento do trabalho da doutora Andréia, delegada, com o deputado Ricardo Silva, Rafael Silva, nós trouxemos ali. Então foi um trabalho muito grande. Então, aquilo que nosso governo, um exemplo do setor, teu setor, o empreendimento, né, o empreendedor, pela primeira vez, nós lançamos um programa em Jaboticabal chamado Recomeça, que o empreendedor ele pode ter um empréstimo de até R$100 mil a taxa de juros zero, praticamente, a taxa de juros bem baixa, quase zero, para que ele possa investir no seu negócio e prosperar no seu negócio. Nunca se teve isso. Totalmente custeado pelo setor de crédito, dos setores de crédito financeiro, das cooperativas. Então, isso é maravilhoso. Nós fizemos o lançamento lá na Ciagem, então o empreendedor tem até R$100 mil para poder alavancar o negócio dele ou para poder criar o negócio dele e fazer prosperar. E ele tem uma carência aí gigante para poder começar a pagar as primeiras parcelas que não vão afetar e nem onerar a vida dele diária no negócio. Então é assim, o que nós queremos aqui? O que todos nós queremos para uma cidade como Jaboticabal ou qualquer outra cidade? O bem. O bem-estar do bem. E nós trabalhamos. Porque tem uma frase bíblica que ela nunca fez tanto sentido na minha vida desde quando eu cheguei no governo em 2021. Porque eu sou muito agraciado por Deus em tudo. Deus não me desamparou em nada. Eu sou muito grato a Ele. Todos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Sim. Então essa frase eu nunca vou esquecer. Que todos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Então eu falo que esse bem que a gente tem, que a gente caminha, Júnior, é um bem que a gente quer uma sociedade cada vez melhor. Gostar ou não das pessoas é um direito de cada um. Gostar do teu jeito ou não gostar do teu jeito, gostar do meu jeito ou não gostar do... Mas a gente não pode negar aquilo que foi feito, aquilo que foi realizado. Eu falo o seguinte, eu posso não gostar do presidente A, ou daquele que foi presidente B, ou daquele que foi presidente C.
Mas eu tenho que reconhecer que aquele que é presidente A, daquele que foi presidente B, daquele que foi presidente C, obras aconteceram e hoje eu sou beneficiado por essas obras. Sim. Então isso a gente não pode negar. Negar o resultado do trabalho, negar o trabalho, negar a solução do problema e que foi feito por tal pessoa, a gente não pode negar. Sim. Porque seria injusto. Isso que o senhor falou, para vocês que estão assistindo a gente, só para relembrar, a gente não está falando de partido político, a gente não está falando do que um fez, do que o outro não fez, a gente está falando do que já é real, do que já está acontecendo, do que tem sido feito pela nossa cidade, pelas nossas pessoas. E quando eu falo aqui, até me emociono falando que a gente tem que saber esperar o tempo, não é porque eu tenho tudo, como o próprio prefeito Emerson disse, no bairro onde eu moro, falta coisas para fazer ainda, tem coisas que a gente às vezes depende, só que a gente tem a paciência de esperar o tempo. É claro, nem todo mundo tem um tempo, por exemplo, na área da saúde, a gente vai compreender isso, às vezes tem gente morrendo, precisando de alguma coisa urgente, mas eu digo das coisas mais básicas, elas estão acontecendo. Então tenha paciência, vai acontecer, vai chegar no seu bairro, vai chegar na sua vez, vai chegar na sua casa, só tenha paciência, tem que ter a resiliência, tem que saber esperar o tempo. Agora, o que a gente não pode, eu já não estou puxando também sardinha para o próximo mandato, o que a gente não pode é tirar das mãos daquele que já está fazendo e tentar dar na mão de outra pessoa. E eu não digo de governo, eu digo de tudo. Quando você está fazendo alguma coisa, um trabalho seu, na sua empresa ou onde você trabalha, e deu o horário do seu almoço, você pega, para tudo e dá na mão do outro, se virar ou na troca de turno. Não existe isso. Você vai até o fim e termina aquilo para você entregar bem feito. E aí, claro, terminou seu turno, terminou seu horário ali, aí você vai embora. Mas ninguém deixa uma máquina trabalhando porque deu às 18 horas o horário de ir embora. Deixa a máquina ligada aí e vai embora. Ninguém faz isso. Você vai lá, desliga a máquina, termina o seu processo de trabalho, finaliza tudo, limpa, faz alguma coisa, aí você vai embora. Aí você deixa tudo organizado. Então tem que ter o tempo. Eu falo isso porque isso acontece muito em várias situações da nossa vida. Queria aproveitar o que você está falando sobre uma situação que aconteceu com um prefeito amigo, até não vou falar o nome, porque ele não me deu essa liberdade, não me deu essa autorização, então não quero ser antiético. Ele foi prefeito num mandato na cidade dele. E ele estava correndo muito bem no mandato, fazendo as coisas, uma pessoa muito trabalhadora, mas ele não divulgava tanto o trabalho, porque naquela época não tinha rede social e tal, tinha um jornalzinho, mas ele não gastava dinheiro com o jornalzinho, ele achava que as pessoas estavam vendo o que ele estava fazendo, e de fato muitos estavam vendo. Mas ele não... Era como botar um ovo, que nem a galinha, bota um ovo e cacareja em torno e faz uma gritaria, a gente sabe que o ovo nasceu. O avestruz bota um ovo grande, maior do que o da galinha, não faz nada, ninguém percebe se nasceu ou não, né? Mas está lá. O que aconteceu? Ele fez uma unidade de saúde muito boa, que ali era um centro de exame diagnóstico, ia ter tudo. Tomógrafo, mamógrafo, ressonância, tudo. O investimento alto. Ele ganhou, à época, o governo federal. O deputado dele era ministro, que tirou um licenciamento e sentou para ser ministro. Isso já há muitos anos. Ele estava construindo o prédio já estava quase para ser finalizado, com todos os equipamentos lá dentro. Ganhou um novo prefeito nas eleições. Escolha da população. E o novo prefeito não quis inaugurar a obra, não quis dar continuidade na obra, porque era do anterior. O prédio ficou deteriorado, os equipamentos sofreram avarias, de ataques. Quem saiu perdendo com isso foi a população. Né? Então, quando você fala isso, eu falo sobre a paciência de cultivar, de dar continuidade a boas obras. Não olhar quem fez ou quem deixou de fazer. Por isso que eu falei do presidente A, B, C, pouco importa. A gente tem que reconhecer os trabalhos que são bem feitos. No seu bairro, por exemplo, ali no Jardim Morada Nova, nós pleiteamos uma creche. Ali precisa de uma creche urgente. E o Baleia conseguiu essa creche lá no governo federal, só que nós estamos aguardando a autorização para a construção. Olha que bênção. Então eu espero que venha. Mas independentemente, eu aprendi uma coisa muito importante.
Mais importante do que quem está fazendo a obra é a obra sendo realizada. Exato. Porque o benefício é para todo mundo. Sim. E eu aprendi isso com o Baleia. O Baleia fala muito disso. Emerson, mais importante do que quem está fazendo a obra é a obra realizada. As pessoas vão saber. Sim, com certeza. Né? Então, eu fico muito feliz aí. A gente está nessa caminhada de trabalho. Perfeito. Vamos lá, que tem muita pergunta, mas eu vou fazer a última aqui, porque senão fazer talvez mais duas, senão não dá tempo. O podcast vai virar umas 3 horas de podcast nesse episódio. Bom, eu vou escolher 2 principais aqui relacionadas aos cristãos. Uhum. Todo cristão está assistindo o senhor agora, provavelmente eles vão querer saber a opinião do senhor. Primeira pergunta, qual a opinião do senhor a respeito, vai pegar um pouquinho forte, do pronunciamento do nosso presidente, que ele fez em relação ao conflito lá de Israel, do Hamas, e ele colocou lá a respeito do Holocausto. Ele colocou isso e aí começou a gerar um desconforto lá, o presidente de Israel já tacou lá que ele tocou num assunto delicado. Mas enfim, qual que é a opinião do senhor em relação a isso e qual é a posição do senhor em relação a isso? Bom, primeiro que se eu fosse falar como professor de história, nós estamos falando de uma guerra que existe entre povos há séculos, né? Nessas regiões, principalmente do Oriente Médio, sobre a questão do território, poder político, domínio econômico, domínio sobre as reservas naturais, ou então área geográfica estratégica. Então, se a gente fosse falar de história e geografia, a gente estaria tratando de uma questão científica, com fundamentos sobre os conflitos, não dizendo o que está certo e o que está errado. Segundo, que quando a gente trata do Holocausto, nós tratamos dos judeus que foram praticamente não só massacrados, espizinhados, torturados e mortos pelas mãos dos nazistas, e por uma questão exatamente de um poder de supremacia da política nazista, em reencontrar a força, o poder econômico e o equilíbrio às custas do sofrimento de uma determinada nação, de um determinado povo judeu que estava lá na Alemanha já durante muito tempo. Povo esse que saiu do êxodo, vários êxodos, inclusive pela diáspora, né? A diáspora judaica, que foi praticamente a expulsão dos judeus dessa região, quando os muçulmanos avançaram, isso lá há mais de 600, 700 anos, e que eles acabaram entrando ali pela região da Espanha, foram entrando e foram se habitando na Alemanha, na Holanda, que hoje é chamada de Holanda, Bélgica. Então, não estou querendo dar aula de história aqui não, tá? Estou querendo dizer que são conceitos históricos no seu tempo. Respeitando opinião nada mais é do que senso comum. Senso comum significa o que você fala a partir daquilo que você sente ou acredita. Eu discordo. Eu não concordo com a fala do presidente Lula. Respeito a opinião, mas não concordo com ela. São situações históricas distintas. Acho que um chefe de Estado tem o seu direito de emitir os seus pareceres, tem o seu direito de colocar aquilo que pensa, porque a liberdade de expressão existe, mas precisa tomar muito cuidado, uma vez que a gente está lidando e está tratando com questões culturais, sociais, históricas, econômicas, e que envolve e afeta toda a humanidade. Mas nós temos questões importantes também para serem tratadas, e quando se vai para um lugar deste, se vai para tratar com os problemas que a gente tem, ou inclusive estabelecer relações. Vejo que o cargo que muitas vezes a gente ocupa, por mais opiniões que nós tenhamos, essas opiniões não podem entrar no campo da governança, da governabilidade. Ela tem que ficar lá no seu campo. Eu posso dizer para você que eu gostei da sua camisa, achei a sua camisa extremamente bonita, um exemplo, né, uma opinião. E se eu pensasse ao contrário? Como é que eu vou explanar aqui para os seus ouvintes, para os seus
internautas que lhe assistem também, que estão aqui presentes, como é que a gente vai tratar dessa situação? Entendi. Eu acho que existem maneiras de como tratar disso, existem momentos para a gente tratar daquilo que nós pensamos. Mas a gente tem que repensar e refletir para fundamentar aquilo que a gente pensa. E aí eu venho, não estou dizendo que eu sou douto na área da administração pública ou eu sou um grande estadista, um grande gestor, preciso aprender muito, e não é isso. Em nenhum momento também estou colocando aqui para dizer que o pautar o que o presidente deve falar ou não. Não é isso. Eu não estou aqui pautando a opinião de ninguém ou pautar o pensamento de alguém. Eu estou dizendo que antes de eu colocar uma ideia que seja minha, uma opinião que seja minha, e que vai mexer com todo mundo, eu preciso fazer a seguinte pergunta: esta minha opinião, esta minha ideia, vai causar uma mudança significativa para todo mundo e vai resolver o problema? Muito bom. Se ela não for causar uma mudança e não vai resolver nenhum problema, vamos deixar para um outro momento? Vamos tratar de outras situações? E aí é a minha opinião. Percebe que é um senso comum meu. Sim. Mas ela tem alguns pilares de conhecimento do que eu estou falando. Sim. Tá? Também respeito colegas que vão divergir das minhas ideias aqui. E quando eu falo respeitar, é não me atacar. Como eu não estou atacando. Exato. Eu estou dizendo o que eu imagino. Isso não tira, obviamente, a capacidade, o brilho ou a qualidade de quem quer que seja. Não é isso. Não estamos aqui julgando pessoas. Nós estamos aqui falando de ideias. E volto a repetir. Eu respeito, porque sou um cidadão, acima de tudo também sou um gestor de uma cidade, que dependo muito das relações com o governo federal, com o governo do estado, mas eu discordo de que a da fala, porque além de outros conceitos que estão envolvidos nessa fala, existem outras prioridades das quais nós temos que tratar também. Não que ela não seja prioridade o que está acontecendo lá na guerra, mas eu estou dizendo qual é a minha prioridade aqui. Em relação a isso. Tá? Ah, mas você está olhando, você está virando as costas para o mundo? Não, de maneira alguma. Você está virando as costas para a humanidade, para a sociedade? Não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que é importante tratar de todos os assuntos. Mas nós temos problemas estruturais aqui também. Nós temos problemas estruturais, nós temos problemas com as nossas minorias, nós temos problemas com a fome, nós temos problemas com a questão do desemprego. Nós tivemos uma queda de arrecadação que afetou em muitos municípios, que comprometeu em muitos serviços públicos. Então acho que a gente tem que tratar dessas situações e pensar nisso. Enfim, nós temos problemas sérios no Brasil de uma doença que era do século XIX ou para trás, que é a dengue. Nós estamos no século XXI, na era da tecnologia. Já era para a gente ter controlado esse tipo de situação. Nós estamos vivendo uma doença de 200 anos mais. É isso mesmo. É isso mesmo. E lembrando que a dengue era um problema de quando nós não tínhamos saneamento básico até, que ela proliferava muito mais. Hoje nós temos cidades com 100% de esgoto tratado, nós temos cidades como Jabuticabal com 100% de água tratada. Qual que é o nosso grande problema? Educação. Sim. Educação e consciência. Então, a gente, olha só, estamos tratando de um problema 200 anos depois. Né? Como tem coisa ainda. Eu estou dando, assim, mais uma vez, eu não saio do holofote do problema, mas eu entendo a pergunta, até agradeço a pergunta e respeito demais, mas eu divirjo de qualquer opinião nesse sentido. Eu acho que a gente tem que caminhar para não penso, né? Não acho nada, pelo contrário, penso e defendo que a gente tem que caminhar para outras situações até serem discutidas e resolvidas. Perfeito. Essa visão que o senhor tem, a gente usa algo parecido. Dentro da empresa, quando o funcionário vem falar alguma coisa, a gente fala da seguinte forma: olha, o que você vai falar é relevante? Tem propósito? Vai abençoar vidas? É para todo mundo? Ou é algo que você pensa e não vai gerar nenhum fruto? Ou seja, de um modo geral, o que você vai me falar vai gerar frutos para você e para os seus companheiros? Não. Então não me fale. Isso na empresa a gente faz muito isso. Então não fale, a não ser que o que você vai falar vai fazer alguma coisa para algum projeto. Ali no futuro a gente vai ouvir. Mas se você
não vai acrescentar nada o que você vai dizer, não vai acrescentar nada. É um sentimento seu, então guarda o seu sentimento para você e não traga aqui para dentro, porque senão você vai acabar estressando a mim, estressando os outros. Isso pode gerar algum problema. Isso dentro de uma empresa. Claro, dentro de um setor, um cenário desse, da nação brasileira, é mais complicado. Por que a gente fez essa pergunta? Porque nós, como cristãos, Israel é a menina dos olhos de Deus, agora falando espiritualmente. E a própria palavra fala: ai daquele que se levantar ou se ajuntar contra ti, ó Israel, não sobrará pedra sobre pedra. Então, espiritualmente falando, as igrejas temem muito isso. Nós cristãos tememos muito isso. Quando alguém fala, mas não fala por nós cristãos. E uma das nossas orações, a gente fala: Senhor, não impute sobre os teus filhos aquilo que nós não aceitamos e nós não compactuamos com isso. Pelo contrário, a Bíblia fala: ore por Israel. Abençoe Jerusalém, abençoe Israel, porque todo aquele que abençoar Israel, a bênção do Senhor também estará sobre ele. Então nós temos muito essa preocupação. Por isso que foi uma das perguntas, até porque as pessoas que estão assistindo em casa, tem pessoas que são cristãs, tem pessoas que não são, tem pessoas que são simpatizantes, enfim. Isso é bíblico. E toda família que é cristã, católica, evangélica, ela tem esse fundamento e sabe desse lado espiritual. Por quê? Às vezes a gente fisicamente não sofre nada, mas espiritualmente nossa vida só anda para trás. Aí depois as pessoas se perguntam: por que nada dá certo para mim? Porque você está dizendo amém para aquilo que o Senhor está dizendo que não é. Que Deus disse que não é para você ser o cúmplice ou estar compactuando com aquilo. Você tem que aprender a se posicionar. Você também tem que ser sim, sim e não, não, como cristão. Então, a posição hoje, por exemplo, dos cristãos é ao contrário. Vamos orar pelo Israel. Não vamos amaldiçoar, ao contrário, vamos orar. Não vamos nos juntar contra Israel. Porque se Deus ainda abençoa, é da mesma forma como Davi e Saul. Saul foi rejeitado como um rei há muitos anos. E mesmo assim, Davi teve a oportunidade de matar ele, de acabar com a vida dele. E Davi não fez, porque Davi falava o quê? É um ungido do Senhor. Israel tem seus problemas com Deus durante a história. Israel teve suas divergências lá e Deus veio corrigindo, mas ainda assim é o povo escolhido. A gente não pode querer mudar a mente de Deus, porque Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje, sempre, e Ele vai ser eternamente. Exatamente. Então é justamente que vem essa pergunta. Mas vamos lá para a próxima pergunta. Eu gosto de só deixar claro, porque às vezes as pessoas estão vendo o lado político, né? E não vê o lado espiritual. Então é por isso que é o lado espiritual da pergunta. Gostei bastante da pergunta e da sua explicação. Eu fui mais para o lado mesmo do que causou ali aquela situação de desconforto, né? E aí pensando como político, como agente político que está sentado numa cadeira, que tem por obrigação cuidar das vidas das pessoas e acolher todos com credos diferentes, com religiões diferentes, com segmentos diferentes. Então eu tinha que pensar nessa situação, porque se a gente quer criar pontes, nós não podemos levantar muros. Sim, exato. Né? Então criar pontes é quando eu quero criar uma boa relação, não posso criar um muro de relação, porque não vai dar certo. Exato, perfeito. E eu entendi, ficou bem claro, acredito que quem está ouvindo também conseguiu entender. E agora, a nossa última pergunta aí: qual a visão do prefeito Emerson sobre a importância das igrejas na atual sociedade, seja católica, seja evangélica? A gente sabe que a grande maioria é católico e evangélico, por isso que a gente pergunta da sociedade das igrejas cristãs. Aí, mas o senhor pode falar de todas as religiões, se o senhor quiser falar também, a importância delas hoje. A nossa vida, e eu sou um cristão, então vou falar a partir da minha concepção, e acredito na ressurreição, respeitando todas as outras crenças, né? Primeiro que a gente só nasce com o sopro de Deus, o sopro divino. Se não houver uma autorização de Deus, nós estamos aqui. Sim. E como é que a gente chega a Deus? Como é que a gente chega no nosso Criador? É por meio do louvor,
é por meio da glória, é por meio da graça, é por meio da oração, é por meio da fé. E onde que nós vamos encontrar isso? Na igreja. Exato. A igreja, ela é essencial para a nossa vida. Ela é como o oxigênio. Se nós não respirarmos, vamos morrer. A igreja é vida. Eu entendo dessa maneira. Sim. Por quê? Porque a igreja, ela faz parte de um pilar que eu considero importante na sociedade. Família, igreja e educação. E foi assim que nós nos pautamos nesses pilares. Quando eu falo igreja, eu estou dizendo qualquer religião que a pessoa tenha que faça com que ela viva a Deus, sinta a presença de Deus, sinta a graça de Deus, seja abençoada, que ela honre e glorifique a vida em Deus. A igreja hoje ela tem um papel importante, além do religioso, a questão social. Ali chega a fome, ali chega o desesperançoso, ali chega a pessoa que já quer tirar a própria vida, que já não tem mais nenhuma conexão com a vida, ali chega o desempregado, ali chega o doente, o moribundo, aquele que precisa, ali chega todas as pessoas de todos os lugares, com todas as condições, com aquilo que você pensa e aquilo que você nem imagina, que às vezes está fora do campo do pensamento, está ali na igreja. Bem, agora a pergunta que eu faço, e que não é minha, é de um filósofo brasileiro, religioso, por sinal também, muito crente, temente a Deus, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele vai dizer assim, ó, se você não existisse, que falta você faria? Faz a pergunta para a pessoa que você mais ama na vida. perfeito. Uma pergunta forte. Então imagina, que seu pai e sua mãe não existisse hoje, que falta faria na sua vida? Aquela pessoa importante. Eu vou agora vou fazer a mudança da pergunta. Se a igreja que você professa a sua fé, que você honra o seu Deus, que você ama a sua vida, que falta lhe faria se ela não existisse? E a pergunta é, o que é que a igreja fez na sua vida no pior momento que você teve? Porque a gente só procura Deus, é interessante isso. A maioria não estou dizendo todos, mas a maioria das pessoas procuram a Deus quando não são iniciadas numa vida cristã, nos momentos mais angustiantes. Exato. Exatamente. Porque eu nunca vi numa festa, festa mesmo, um som alto, e as pessoas, às vezes até festas assim que são regadas à bebida, alguém parar, citar um salmo, glorificar o Senhor ou falar uma palavra. Nunca vi. Não tem. Eu não vejo isso. É difícil. Não é ou não é? Não vê. Então, essa é a importância para mim das igrejas na sociedade. As igrejas têm me ajudado muito, ajudado essa cidade demais, em todos os sentidos, Júnior, todos os sentidos. A igreja tem diminuído o número de pessoas vítimas de violência, a igreja tem curado pessoas, a igreja tem sanado os problemas psicossociais, a igreja tem alimentado pessoas, não só espiritualmente, mas materialmente também. A igreja tem sido bênção na conversão de muitas pessoas, inclusive dado caminhos às pessoas, tem orientado pessoas no trabalho social, tem melhorado pessoas, inclusive para procurar um emprego, tem qualificado pessoas para o mercado de trabalho, tem ajudado pessoas a se tornarem profissionais do trabalho. Eu conheço meninos que vendiam doces na porta de lojas, para ajudar a família, e a igreja dava iniciação de música para essas crianças. Hoje eles são professores de música. Formaram família, sustentam família e mudam a vida das pessoas com suas profissões. Que bom. É isso que é a igreja. A igreja, para mim, sem elas, eu acho que eu viveria no caos, na barbárie, na destruição do que haveria de pior no mundo. Que bom, né? Que bom. Então, eu sou um defensor das igrejas, você sempre, e principalmente, todas as igrejas, mas é claro, como você evidenciou aqui, as igrejas cristãs, né? Que nós somos fruto do cristianismo, e eu acredito demais em tudo que é feito.
E eu honro e glorifico todas as igrejas em nome de Jesus por tudo aquilo que tem feito em nossas vidas. Eu sou muito grato a Deus por elas existirem e por todos os trabalhos que eu fui conhecendo, cada uma diferente da outra, e nessas diferenças todas fazendo o bem à sociedade, melhorando as vidas das pessoas. Então, que bom que as igrejas existem, que bom que elas estão aqui, que bom que as pessoas vivem nelas. E eu posso dizer, o mundo é infinitamente melhor com a presença de quem agracia e glorifica o nome de Deus, sempre. Amém, amém. Bom, é isso, foi muito bom. Tem muito assunto que eu acredito que a gente poderia conversar, mas é bom ter essa visão porque nós como igrejas, nós sempre oramos abençoando a nossa liderança do governo, da prefeitura. A gente sempre ora muito por vocês lá, não é porque a gente está aqui não, se o senhor for lá, o senhor já deve ter visto, a gente ora muito. Então todos os cultos da nossa igreja tem um momento de oração, e todo momento de oração tem lá a prefeitura, tem o governo do Brasil, o governo do estado, a gente coloca em oração, porque nós acreditamos sim que toda autoridade ela é constituída por Deus. Amém. E se o Senhor está lá, é permissão de Deus. Amém. O Senhor está fazendo, Deus está permitindo, o sopro ainda está no Senhor todos os dias. Quando acordo, opa, mais um fôlego de vida, então Ele ainda me quer, Ele ainda está me dando essa oportunidade, então eu vou, porque eu acordei, ainda estou no meu cargo, ainda tem coisas para fazer, perfeito, ainda conta comigo. Então nós acreditamos dessa maneira também, que Deus todos os dias Ele dá essa oportunidade para a gente fazer melhor, fazer diferente, continuar fazendo. E se não fosse a igreja na minha vida, eu não teria me tornado o professor Emerson, eu não teria me tornado, não teria conseguido formar a minha família, eu não conseguiria ter chegado onde cheguei. Então eu devo tudo à igreja. Amém. Amém. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por você ter ficado até aqui, ter ouvido, ter assistido. Deixa seu comentário aqui agora, vai fazer muito mais sentido o seu comentário, você chegou até o final. E se você tem alguma pergunta, alguma questão que não foi respondida, claro, lembrando daquilo que a gente falou aqui, é relevante? Vai fazer algum sentido? Vai produzir frutos, isso que você vai falar? Então põe aqui. Agora, se você vai dizer sua opinião sobre algo que aconteceu particular, algum sentimento, a gente prefere que você guarde para você, porque não xinga, não maltrata ali nos comentários, é feio. Então tenha um pouco de ética, faça a sua pergunta, faça a sua questão ali sem problema nenhum. A gente encaminha para o prefeito Emerson, professor Emerson, e com certeza ele vai estar respondendo. Para quem quiser achar o prefeito Emerson nas redes sociais, fala para a gente onde o senhor está. Eu vejo quase todo dia, eu estou vendo lá, eu vejo o prefeito lá colocando alguma coisa. E só lembrando, o próprio Portela, essa semana ele soltou uma imagem dele, uma publicação, dizendo assim, uma plaquinha assim, né, escrita, não me deixe te esquecer. Ele está com uma plaquinha assim, está escrito na plaquinha, não me deixe te esquecer. E aí, por que eu digo isso? É consistência, o podcast está aqui, o senhor está aparecendo lá, é isso. Então está todo mundo, Jaboticabal está com a plaquinha erguida assim, prefeito Emerson, não me deixe te esquecer. Então apareça, mesmo que for para falar, estou lavando calçada, estou fazendo isso, apareça. Eu digo que toda oportunidade que eu tenho na empresa, eu estou aparecendo lá, estou falando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Para quê? Para eu não deixar as pessoas esquecer de mim. Então é a mesma coisa que eu falo para o senhor. Agora o senhor pode falar como que as pessoas acham o senhor aí. No Facebook, professor Emerson, só colocar lá professor Emerson, Prof. Emerson, né, que é a abreviação de professor, Prof. Emerson. E no Instagram, aí tudo junto, Prof. Emerson, então fica Prof. Emerson, tá? Prof. de professor, sem abreviação, ponto, nada, Prof. já sequência Emerson, RC, que é Rodrigo Camargo. Então Prof. Emerson, RC, tudo junto. Lá no Instagram você vai me encontrar e a gente vai poder trocar mensagem, bater um papo. Geralmente quem faz a parte das respostas, não vou mentir jamais, porque eu não consigo responder a vida, o dia a dia, é a nossa equipe de comunicação,
Mas é claro que as principais informações essa equipe de comunicação passa direto quando a gente tem alguma situação, algum pedido, algum problema mais pontual para ser resolvido, né? O que requer uma importância até maior. Então aí estamos juntos para poder responder e resolver os problemas da nossa cidade. Muito obrigado, Júnior, pelo seu podcast. Desejo todo o sucesso do mundo na sua vida pessoal, na sua vida profissional e, acima de tudo, que Deus continue te honrando, te agraciando nessa vida espiritual maravilhosa que você está na igreja. Amém. Deixo aqui um beijo grande, um abraço carinhoso e espiritualmente fortalecido para a nossa querida pastora Shirley, né, e todos os pastores e pastoras da nossa cidade, padres também, líderes religiosos, todas as igrejas da nossa cidade. Que Deus continue abençoando, honrando e agraciando a vida de cada um. Amém. E que Jabuticabal continue sendo abençoada, porque é uma cidade que eu amo demais e só quero ver o bem dela. Amém, amém, que bom. Perfeito, deixa um recado para quem está em casa, o que o senhor quiser falar, o senhor gostaria de falar alguma coisa para eles? Às vezes a vida, de maneira geral, ela tenta nos convencer de que nós não somos capazes de solucionar os problemas ou superar os nossos obstáculos. Não deixe que ninguém convença você de que não é possível resolver as situações. Se assim fosse, historicamente a gente não teria grandes superações de vidas. Nós não teríamos um reino sendo construído por um menino que com uma funda na mão, uma pedra, conseguiu derrubar um gigante e construir um reino. Da mesma maneira, nós não teríamos os cientistas que conseguissem chegar às curas das doenças ou até sair do próprio planeta. Todos nós fazemos coisas grandes e importantes. Não importa se vão para os grandes anais dos livros ou se vão ficar nas pequenas memórias da sua comunidade, da sua família. Saiba de tudo, você é grande diante de Deus. E isso é que importa. Você está no maior e melhor livro universal, que é o coração de Deus. Ali a sua história está muito bem registrada. Então acredite, confie que a gente pode fazer grandes mudanças a partir de onde nós estamos. Amém, é assim que eu creio todo dia. Isso é muito bom. Professor, prefeito, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite, por ter ficado esse tempo aqui, disponibilizado para eu estar aqui. E Deus abençoe. Amém. Sua vida, sua família. A gente vai continuar orando com certeza. Amém. Pedindo que livre do mal, livre de toda a seta do inimigo. A gente sabe que estar à frente não é fácil, estar em evidência não é fácil, mas a gente ora para que não perca essa força que o Senhor pediu lá no início, né? A força de Davi, a coragem de Davi, né? A sabedoria de Salomão e a humildade e a simplicidade de Jesus. A gente vai continuar orando para que isso não saia da vida do Senhor e crendo sempre que dias melhores virão, os planos estão acontecendo, os projetos estão acontecendo, a gente quer fazer parte como um todo das bênçãos que vão acontecer, seja ela política, seja ela espiritual, seja ela para a nossa cidade ou só para a nossa família. Que a gente possa ser sempre abençoado. Amém. E com o Senhor, eu acredito que vai acontecer. Amém. Amém. Bom, cristãos, é isso. Até o próximo podcast. Tchau!